Confirmado o que dissemos aqui, tem algum tempo, que a senhora Onélia Santana seria indicada para um emprego vitalício de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Falamos isso já repetindo há algum tempo, mas enfatizamos já também no mês de outubro. Vamos ouvir o nosso último comentário. Se fala na ida da ex-primeira-dama do Estado, esposa do ex-governador Camilo Santana, para ir para o Tribunal de Contas do Estado, na vaga aberta com a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo em junho passado. Essa vaga do Tribunal de Contas do Estado é a mesma roupa, da gravata. Assembleia. Só muda a camisa. Que é a vaga da Assembleia. Porque dos 7 integrantes do Tribunal Mas ele sabe de que eu Contas tenho do outras Estado, roupas. Né? 4 dessas 7 vagas são de indicação da Assembleia Legislativa. Ela pode indicar qualquer nome que ela entender que deva ir para lá, desde que este nome preencha os requisitos exigidos pela Constituição do Estado. E as outras 3 vagas são indicadas pelo governador do Estado. Só que dessas 3 vagas indicadas pelo governador, só uma ele pode indicar quem ele bem entender, ressalvando que a pessoa que foi indicada tem que preencher os requisitos exigidos pela Constituição estadual e federal. As outras 2 vagas são vagas de servidores do Tribunal de Contas. Esses servidores são o auditor, o procurador de contas. São cargos preenchidos por pessoas concursadas que tenham curso superior de direito, de administração, qualquer uma das especificações que exigidas para um conselheiro. Bom, esse comentário foi de outubro passado, nós estamos em dezembro. Hoje, quarta-feira, 11 de dezembro, depois que o presidente da Assembleia declarar em plenário vago o cargo de conselheiro do TCE, em razão da morte em junho deste ano do conselheiro Alexandre Figueiredo, um grupo de deputados vai apresentar oficialmente hoje, depois que o presidente anunciar que o cargo está vago. Tudo que se disse anteriormente, aí, a Onélia já foi indicada, a sabatina vai ser amanhã, isso, aquilo, tudo isso foi chute. Na verdade, o grupo de deputados, a partir de 10 deputados, o mínimo de 10, o regimento interno fala nem 1/5 dos deputados. São 46 deputados, este quinto é 9 e 1 quebrado, vai para 10, o número de deputados que assinarão a indicação. Assim, por exemplo, poderão ser indicados até 4 nomes. Aí a Comissão de Constituição e Justiça vai sabatiná-los e escolher o que ela achar que preenche todos os requisitos. Bom, esse grupo hoje apresentará, o grupo vai ser maior. A liderança do governo procurou regimentar o maior número de assinaturas possível para mostrar peso. Então, será apresentada
esse documento indicando o nome da senhora Omélia Santana para a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. O protocolado esse documento, o presidente da Assembleia o encaminhará. Pode ser de imediato ou nas próximas horas. Ele tem 48 horas, o presidente da Assembleia, recebido o documento, ele tem 48 horas para encaminhá-lo à Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça terá um prazo máximo de 10 dias para deliberar sobre esse documento. O que ela vai dizer? Ela vai dizer se o indicado preenche todos os requisitos exigidos pela Constituição da República e do Estado. Em preenchendo, a comissão, então, marca a sabatina. O indicado terá que ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça. Após o que, a comissão faz um projeto de resolução aprovando ou não a indicação. Óbvio que será aprovando, porque esse projeto de resolução terá que ser votado pelo plenário da Assembleia para se consumar o processo legislativo. Esse rito é definido pelo regimento interno da Assembleia em seu artigo 321. E é importante que esse rito seja cumprido, porque essa questão será levada indiscutivelmente, como já foi anunciado ontem aqui pelo advogado Antônio Carlos Fernandes, que estava propondo uma ação popular preventiva, e então ele, sem dúvida, depois de consumado o fato, ele proporá uma ação definitiva, e esse questionamento vai reclamar um posicionamento do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário só decidirá aí quanto ao processo legislativo, porque o Judiciário não tem competência de dizer outra coisa, porque isso é da competência exclusiva do Poder Legislativo. O Judiciário pode dizer se o rito legislativo foi cumprido a contento ou não. E os deputados precisam ficar atentos, repetindo, porque a ação vai ser judicializada e um dos pontos que poderão alterar a decisão da Assembleia será o não cumprimento na íntegra do processo legislativo. Lembrando, na última segunda-feira, nós falamos aqui da primeira emenda à Constituição do Estado, que extinguia o Tribunal de Contas dos Municípios em dezembro de 2016. Essa primeira emenda à Constituição foi considerada inconstitucional porque não seguiu o rito legislativo normal. Os deputados apressaram, na pressa para atender o governador, que queria, porque queria extinguir o TCM, aprovaram ali sem atender ao que determinava o regimento interno da Casa. Por isso que, depois de o Supremo considerar inconstitucional, os deputados tiveram que fazer uma outra emenda à Constituição, e esta só foi feita lá em agosto de 2017, aí sim, extinguindo de fato o Tribunal de Contas dos Municípios,
porque a emenda constitucional foi considerada legal, foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa indicação da senhora Omélia Santana é motivo de comentários e críticas já há algum tempo. Desde quando surgiu o nome dela, e nós fomos um dos primeiros a falarmos no nome dela para a Corte de Contas, críticas várias foram conhecidas. E, ultimamente, quando o fato da indicação estava consumado, quer dizer, o processo todo não está consumado porque depende de aprovação da Assembleia, que não há dúvida que acontecerá. Mas, nos últimos dias, aumentaram as críticas. E ontem a Transparência Internacional Brasil e publicou uma nota sobre essa questão, que está aí no vídeo das senhoras e dos senhores, ilustrado com a foto do casal Camilo Santana e Onélia, e a nota faz vergonha aos cearenses que gostam do Estado, que respeitam o Estado, que se vangloriavam de termos um Estado equilibrado já há mais de 30 anos. Então, esta nota da Transparência Internacional Brasil nos envergonha, porque nós já ocupamos manchetes, o Estado do Ceará já ocupou manchetes nacionais com feitos nobres da administração pública estadual. Por exemplo, o governo do Estado do Ceará, há 30 anos, quase 40, foi homenageado pela Organização das Nações Unidas por um programa executado, nascido, criado no Estado do Ceará, que reduziu drasticamente a mortalidade infantil. Isso garantiu um bom destaque para a administração pública do Ceará. Agora, lamentavelmente, nós aparecemos com notas como esta nota da Transparência Brasil, como está mostrado na tela, com situações desagradáveis. Atentem que para esta nota, acima da foto, está lá dizendo, a Transparência Brasil é que está dizendo, enquanto o Brasil tolerar práticas obscenas, é a Transparência Internacional que está dizendo, enquanto o Brasil tolerar práticas obscenas de patrimonialismo como estas, estará condenado ao subdesenvolvimento. E prossegue o outro tópico. As instituições e a sociedade têm que reagir e acabar, de uma vez por todas, com o aparelhamento dos tribunais de contas. Lamentável que o Estado do Ceará, por sua administração estadual, nos leve a situações desagradáveis como essa. É o tudo pelo dinheiro. Um cargo vitalício, por um cargo vitalício, um ex-governador
ministro da Educação, se expõe à execração pública. A sociedade cearense deveria reagir como recomenda, sugere a transparência internacional. Mas nós vivemos num estágio letárgico que quase ninguém reage. E aí, continuamos em busca do fim do poço. Deus queira que não cheguemos lá, mas é preciso que haja alguma reação para que não cheguemos ao fim do poço. Uma alteração que será feita até o fim deste mês e prosseguirá no próximo mês, no secretariado do governador Eumano de Freitas, vai confirmar que Eumano continuará com o governo tendo a cara de Camilo Santana. A mudança que era sonhada não vai existir. O governador vai continuar com o governo com a cara do seu sucessor. O secretário de Articulação Política do governo, Valdemir Catânio, pessoa ligada diretamente à deputada Luiziane Lins, que voltou ao governo de Eumano, Catânio voltou, ele saiu do governo em abril passado para se desincompatibilizar e ser candidato a prefeito do município de Caucaia. Perdeu a eleição no segundo turno. O segundo turno das eleições aconteceram no dia 27 de outubro, no último domingo do mês. Imediatamente depois de derrotado, ele foi nomeado novamente para o cargo que ocupara até abril passado, o de articulador político. Pois bem, novembro ele não completará 2 meses no cargo e já deixa essa função no Palácio da Abolição. Catânio vai ser o diretor-geral do DETRAN. Diretor-geral do DETRAN, o órgão mais importante da administração indireta. Tão importante que os servidores do DETRAN e uma boa parte dos que conhecem a administração pública estadual diz que o DETRAN é o segundo maior arrecadador do Estado. Ele só perde para a Secretaria da Fazenda, que é realmente quem recolhe os impostos do Estado. O DETRAN recolhe taxas e valores de outros serviços que ele presta, mas é muito dinheiro que o DETRAN tem, tanto que, vez por outra, está socorrendo o erário estadual, pois Valdemir Catânio vai ser o diretor-geral do DETRAN, carta branca, porque ele deve ser, pretende ser, candidato a deputado federal em 2026. Antes, a pretensão dele era de ser candidato a deputado estadual, fazendo dobradinha com sua madrinha e amiga, madrinha política e amiga, Luiziane Lins. Agora, com as mudanças de plano no esquema do governador Eumano, Catânio está na relação
dos prováveis candidatos a deputado federal. E aí alguém pergunta, e ele vai concorrer com a Luiziane? Jamais. Catanho é candidato a deputado federal no lugar de Luiziane. E para onde ela vai? Disputar uma vaga de senadora da República. E aí vamos ter mais complicações para o grande arco de aliança do governador, que já teria aí pelo menos 4 ou 5 candidatos ao Senado, incluindo o petista José Guimarães. E Luiziane é candidata ao Senado exatamente porque ela não quer Guimarães como candidato do partido ao Senado da República. E aí, como tem muita água a correr debaixo da ponte ou por baixo da ponte até abril de 2026, quando todos terão que estar desincompatibilizados para a disputa daquele ano, vamos aguardar o que vai acontecer. E as mudanças no secretariado do governador Elmano, além dessas, acontecerão também, ou mais precisamente, no início do mês de janeiro. Em razão da posição assumida pelo deputado Moisés Braz, que era o nome do PT e da Assembleia para ser o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, e ele não quis deixar a Secretaria de Desenvolvimento Agrário para ser primeiro secretário da Assembleia. Então, essa decisão dele alterou também algum projeto na estrutura do secretariado do prefeito eleito de Fortaleza. O prefeito de Fortaleza tinha como certo a indicação do deputado estadual, ou ainda suplente, Guilherme Sampaio, para ser o secretário de Educação do município de Fortaleza. O Evandro Leitão, segundo correligionários, e aliás nós até noticiamos isso, teria escolhido o Guilherme Sampaio, que está na área da educação, para ser o secretário de Educação. Como o Moisés Braz decidiu não sair do secretariado de Elmano, permanecer na Secretaria de Desenvolvimento Agrário e não ir ser o primeiro secretário da Assembleia, os petistas resolveram indicar o deputado de Assis Diniz para a primeira secretaria da Assembleia. E quem iria ser o líder do governo na Assembleia? A solução foi evitar que o Guilherme Sampaio fosse para a Secretaria de Educação do município e ficasse na Assembleia para ser o líder do governo na Assembleia. E quem irá para a Secretaria de Educação do município? Aí lembraram da ex-governadora Isolda Sela. E, ao que tudo indica, é o nome que o Evandro Leitão se fixou ultimamente para nomeá-la como secretária de Educação do município de Fortaleza. Isolda, nós já comentamos aqui, é afilhada de Cid Gomes na política. Cid
tem Isolda a seu lado, sobretudo na área da educação, desde quando foi prefeito de Sobral. Chegou ao governo do Estado, ele trouxe Isolda Sela para ser secretária de Educação. Num determinado momento, quando foi discutir a sua sucessão, ele chegou a incluí-la num rol de 4 nomes que poderiam substituí-lo, mas nenhum deles foi escolhido. Um desses nomes era a Isolda, o outro era o Domingos Filho, que na época era vice-governador, outro era Zezinho Albuquerque e, finalmente, o último, Mauro Benevides Filho. E eles dois saíram correndo pelo interior do Estado, atrás de apoio para ser candidato à sucessão de Cid Gomes, e na véspera, no final, já fora do tempo regulamentar da partida, o Cid chama a todos e disse: olha, eu resolvi escolher, foi o Camilo Santana, vocês sobraram. E o Camilo, então, foi o sucessor de Cid. Como Zezinho Albuquerque e Mauro Benevides não quiseram ser candidato a vice, Cid deu a preferência a eles escolherem a vice ou ao Senado. O Zezinho não quis nenhuma das posições, Mauro recuou no primeiro momento, mas depois aceitou ser candidato ao Senado. E aí sobrou a vice-governadoria para Isolda Sela. E, como vice-governadora, ela acabou assumindo o governo do Estado para encerrar o segundo mandato de Camilo Santana, que, ao ser indicado ministro da Educação, levou-a para ser a secretária-geral do Ministério. Ela sonhou alto, querendo ser prefeita de Sobral, deixou a secretaria do Ministério, foi ser candidata a prefeita de Sobral, foi derrotada. Camilo não a chamou de volta para o Ministério da Educação e o Cid Gomes ainda tentou fazê-la conselheira do Tribunal de Contas do Estado, mas o Camilo já tinha se fixado na mulher Omélia e Isolda também sobrou aí. Agora resta a Secretaria de Educação do município de Fortaleza, um cargo importante e que, em realmente sendo ela a secretária, Fortaleza ganhará muito neste campo. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã.